Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Brasil Coreia. Meu nome é Jéssica Lelis e esse é meu Story Time. No vídeo anterior, eu contei para vocês como eu consegui a oportunidade de ir para a Coreia para poder estudar coreano por 6 meses. Se você ainda não viu, clica no link que vai estar em um desses cantos aqui. E hoje eu vim compartilhar como foi essa experiência de estudar coreano em uma universidade coreana. Mas antes, eu gostaria de deixar algo bem claro. As minhas experiências, aquilo que eu contar para vocês aqui hoje, não são verdades absolutas. Por quê? Eu acredito que cada pessoa vive sua própria experiência na Coreia, né? Até porque a cidade em que você for morar, a universidade em que você for estudar, as pessoas que você encontrar vão influenciar e muito nessas vivências que você vai ter. Então, agora que a gente deixou isso bem claro, vamos ao que interessa. Um dos meus maiores receios em relação à viagem para a Coreia era o de não conseguir me comunicar com as pessoas, porque eu sabia inglês, mas estava indo para um país onde a língua oficial era o coreano, né? E de coreano eu sabia ler o Hangul e conhecia aquelas palavras básicas como Annyeonghaseyo e Kamsahamnida, mas nada além disso. Então eu tinha medo de não conseguir nem sair do aeroporto. Mas assim que eu desembarquei do avião, eu vi que ele era infundado, porque a Coreia está acostumada a receber estrangeiros. Então você consegue se virar muito bem, né, com as placas e as informações visuais, né, que eles colocam para o turista. Então, se você for ficar em Seul, sabendo inglês, a sua vida vai ser bem tranquila. A única dica que eu dou é sempre andar com os endereços ou os nomes dos locais que você vai visitar em coreano. Por quê? Eu tive uma experiência não muito agradável, que foi o de pegar um táxi para ir de um museu para o outro, só que eu tinha um endereço do local romanizado. O taxista não entendeu para onde eu estava querendo, ele ficou nervoso e mandou eu sair do táxi. Então, se você vai para a Coreia, quer andar de táxi, procure sempre anotar o nome do local e o endereço em coreano, mesmo que seja uma cópia assim fiel. Porque aí é só você pegar esse papel e mostrar pro taxista, porque assim ele vai conseguir te entender. Agora, a outra sugestão também é usar o transporte público, porque o transporte público de Seul é muito bom, você consegue visitar diversos locais de metrô e de ônibus. E, se possível, baixe o Kakao Map, porque o Google Map não funciona muito bem e com o Kakao Map você vai ter todas as sugestões de rota, seja de ônibus, seja de metrô. Eu cheguei na Coreia uma semana antes das minhas aulas começarem e eu passei essa primeira semana em Seul turistando. Quando eu fui para Gwangju é que eu entendi que eu poderia sim enfrentar uma certa dificuldade em relação à comunicação. Na Donggu University de Gwangju, poucos funcionários falavam inglês, até mesmo os funcionários do dormitório. Na minha turma, a gente tinha 2 professoras que se revezavam ao longo da semana, sendo que uma delas não falava nada de inglês. E os meus colegas de classe, eles eram da Tailândia, da China e da Rússia. E também poucos falavam inglês. Então, no começo, a questão da comunicação foi um pouco difícil. Mas como eu disse no começo do vídeo, as pessoas que você encontra, né, no seu caminho, elas vão influenciar na sua vivência. Por quê? Eu tive muita sorte de encontrar pessoas muito boas e pessoas dispostas a me ajudar, né? Então, eu tinha uma colega de classe da China
que falava inglês. Então ela fez essa ponte entre mim e a universidade, entre mim e os funcionários do dormitório. E os meus colegas de turma, a gente se virava muito na mímica, e à medida que a gente foi aprendendo coreano e aumentando o nosso vocabulário, a nossa comunicação, né, se tornou muito melhor, e isso fez com que a nossa relação também se tornasse melhor. Ah, Jéssica, então você não recomenda estudar em uma universidade no interior? Olha, se o seu objetivo é realmente aprender a língua coreana, eu diria vá para o interior. Por quê? Todas essas dificuldades que eu enfrentei me fizeram estudar o coreano com muito mais afinco, né? Então, a universidade colocava avisos em coreano. O que eu fazia? Eu tirava fotos desses avisos e traduzia palavra por palavra. E isso fez com que eu aumentasse meu vocabulário, né? Então, assim, pra mim foi uma experiência, depois de um certo tempo, foi muito positiva, né? Tanto que a primeira experiência que eu tive pegando um táxi, ela foi substituída por uma experiência super boa, que foi quando eu voltei para Seul, depois de 4 meses estudando coreano, e que eu consegui conversar com o taxista. Eu consegui fazer com que ele entendesse o local onde eu queria ir, a gente conversasse sobre o meu aprendizado do coreano, das dificuldades, e conversasse sobre o Brasil. Então, graças a essas dificuldades é que eu consegui ter uma experiência totalmente diferente do que quando eu cheguei e não sabia nada de coreano, sabe?